tarde a todos vocês, meus amigos. Bem-vindo a mais um Papo de Especialista e hoje com um pessoal sensacional do Banco BMG, nosso Banco BMG, também sou do Banco BMG, prestigiando a gente, falar sobre ações comerciais nesse momento do crédito consignado. Muito bem-vindo a todos, maior satisfação de estar aqui com vocês. Vocês já estão vendo ele aqui, Maurício Baltaduones aqui com a gente, e já vou chamar nosso superintendente comercial de lojas próprias, né, o Maurício, superintendente comercial de lojas próprias e das agências BMG, que vai trocar muita experiência com a gente aqui. E também está com a gente, eles vão dar um alôzinho para vocês aí também. Maurício, por favor, dá um alô para nossa galera. Alô, aí. Galera, tudo bem? Bem-vindos aí, é um prazer enorme estar com vocês hoje. Coisa boa demais. E agora eu vou chamar os dois, né, os nossos dois superintendentes comerciais, Bruno Asfora, superintendente comercial da região Norte e Nordeste, e o Marcelo Chacon, superintendente comercial do Banco BMG também, da região Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, põe na tela aí, por favor, pessoal. Tudo bem, Herbert? Fala, Bruno. Tudo bem, Bruno, Chacon, estão me ouvindo bem aí? Tudo certo? Tudo ótimo. Pode interagir com a gente aqui. Aí, opa, coisa boa, gente. Gente, satisfação em estar aqui com vocês. Coisa boa demais. Estar aqui com vocês hoje, viu, Herbert? 3 férias aí, o quarteto fantástico do Banco BMG, né? Aí dá um alô para a galera, nossa equipe, nossos parceiros, correspondentes, franqueados, corretores. Tem um alô aí para todo mundo. Prazer enorme estar aqui com vocês, tá? E aí, Chacon? E aí, Herbert? Tudo ótimo. Tudo bem, meu amigo? Como é que você está? Feliz de estar com todos vocês, né? Nossos parceiros queridos de muitos anos, né? Que ajudaram a construir o banco e estão sempre do nosso lado. E a gente sempre do lado deles. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês por estar aqui conosco. Espero que a gente tenha aí um momento bacana de compartilhar informação e de passar um pouquinho da nossa vivência. Muito feliz, viu, Herbert? Muito feliz também, Chacon e Bruno, Maurício. Eu tenho a oportunidade de vir e mexe aqui, eu e o Maurício, a gente se encontrar para fazer alguma live, falar com a rede. Mas, confesso que eu tô com saudade de vocês aí e também tô com saudade de todo o nosso público, né, de se ver pessoalmente. E, bom, eu sei que tem a Amanda nos assistindo, tá todo mundo nos assistindo aí. Quero mandar um abraço para Amanda, nossa diretora comercial, que deu a oportunidade para que a gente possa estar unidos aqui para falar de um assunto extremamente importante e bem relevante nos dias de hoje para o nosso mercado, que são as estratégias comerciais, principalmente para o crédito consignado, para os produtos do Banco BMG. Então, antes da gente começar a falar das estratégias, das oportunidades, eu queria que vocês comentassem, né, começando aqui com o Maurício, que é o seguinte, né, toda crise ela gera uma oportunidade. Tá? Toda crise ela gera uma oportunidade. Então, quais são as oportunidades que têm surgido no mercado de crédito consignado? Então, Maurício, fala um pouco para a gente dessa sua experiência, como é que você enxerga isso? Olha, o que a gente tem percebido aí, e esse é talvez a tônica do mercado, né, o que a gente tem observado bastante, e a gente do BMG está muito antenado com isso, principalmente a transformação tecnológica digital, né? A transformação das ferramentas que a gente tem hoje, apesar de todos terem, de a gente já ter as nossas ferramentas, eu acho que tem uma oportunidade incrível dessa aceleração do digital, né? E aqui no BMG, da nossa formalização digital. Então é uma oportunidade incrível que a gente tem de atingir o público, de chegar aos nossos clientes de uma maneira mais rápida e contornando a situação que a gente está vivendo hoje. Eu acho que essa é a tônica para mim, na minha opinião, que a gente tem mais de oportunidade latente nesse momento. E você, Bruno, o que você identifica aí de oportunidade nesse mercado? Então, Herbert, eu acho que nós somos felizados, tá? Em trabalhar no mercado do crédito consignado. Eu tenho visto muito mercado aí no momento com que a gente está vivendo, né? Empresas repensando suas operações, se continuam uma série de em vários segmentos, né? Até alimentícios, que é um segmento que está forte aí com o delivery, mas assim a gente vê uma série de empresas repensando suas operações. E na operação de crédito consignado a gente vê um cenário bem diferente, né? A gente tem bastante perspectiva. Apesar de ter vindo de uma coisa ruim, né, que é a pandemia
que todos nós estamos vivendo, o governo adotou uma série de medidas para fomentar a economia do país, né, para movimentar, para levantar recursos para o nosso público, e o crédito consignado foi afetado diretamente, né? A gente teve algumas medidas aí que foram aprovadas recentemente, que foi o alongamento do prazo, por exemplo, o INSS, né? Ele gera uma série de oportunidades, por exemplo, para você alongar suas operações que antes foram feitas de 72 meses para 84 meses. Né? Você gera uma grande oportunidade também para operação de portabilidade. Você compra, é uma operação da taxa mais baixa e também alonga ela com uma taxa mais alta. Na operação do cartão consignado, teve também a redução de taxa. Com isso foi possível que a gente aumentasse o multiplicador, com isso aumentasse os limites dos nossos cartões e gerasse uma oportunidade para a gente fazer de saque complementar. Né? Assim, eu acho que a gente vai ter uma grande oportunidade também, aí pegando o gancho aí que o Maurício falou, na venda digital. Né? Hoje, a gente ainda tem um público nosso público-alvo aí, o do INSS, ele ainda é muito atendido nas agências. Né? A prova disso é que hoje 50-55% desse público ele é feito nas agências bancárias. E por tudo que nós estamos vivendo, o nosso público ele tem evitado ir para a agência, tem evitado sair de suas casas, né? E aí, com todas essas ferramentas aí que Maurício falou, a gente pode chegar até eles. E aí eu acho que a gente se diferencia aí por duas coisas. Uma, por não trabalhar com o banco de rede diretamente, né? Não depender que o cliente venha até a nossa loja para fazer a operação, tá? Então, os correspondentes aí têm uma grande oportunidade de ir até o cliente fazer a operação, venda via digital, venda via remota, né? E diante dos bancos que a gente tem como concorrente também no cenário, são poucos que têm a ferramenta de venda remota. Então, eu acho que o mercado do correspondente está muito bem posicionado, apesar da crise que a gente está vivendo nesse momento. É um momento de oportunidades, tá certo? E diante dos bancos que se tem no leque de opções dos nossos parceiros, eu acho que o Banco BMG também está super bem aí no patamar diferenciado dos demais. Tá? Muito bacana. Suas considerações, Bruno. Também concordo que a gente, que no cenário geral, somos privilegiados por estarmos no mercado de crédito. Concordo plenamente. Chacon, suas considerações, por favor, meu amigo. Eu acho que mais que oportunidade, privilegiados, a gente também tem um compromisso. Tá? Quando a gente olha para momentos de crise, todas as iniciativas, né, sejam iniciativas governamentais, iniciativas do mercado como um todo, é botar dinheiro na economia. Só que botar dinheiro na economia, em geral, é uma situação onerosa. Né? Então, vamos falar um pouquinho aqui da situação do governo. O governo tem uma redução de arrecadação e tem uma necessidade de injetar dinheiro na economia. Isso aí é um cenário difícil, de difícil administração. Então, o crédito ele passa a ser, de fato, um fomentador da economia nesses momentos. Por outro lado, quando a gente vai olhar de dar crédito numa economia que está em crise, existe uma retração natural, né, em relação a risco de crédito que os bancos tradicionalmente têm. E o que a gente percebe? É que o empréstimo consignado, as operações consignadas, elas são os grandes propulsores da economia em momentos de crise. Porque são operações que têm um lastro, que têm uma garantia que permite que os bancos acelerem nessa direção. Então, a gente tem dois lados. De um lado, uma população hoje que está sendo muito impactada, né, seja o profissional autônomo, o profissional liberal, o pequeno comércio, por uma queda de faturamento. Do outro lado, o governo querendo incentivar recurso na economia e nós, do nosso lado, com o melhor produto para atuar nesse tipo de cenário. Um dado que é curioso é que sempre o empréstimo consignado ele cresce nos momentos de crise. Só lembrando aqui um passado rápido, né, a gente viveu um momento aí de crise econômica, final do mandato da Dilma, enfim, aí com o processo de impeachment, economia caindo, rating do Brasil despencando, o empréstimo consignado nesse período cresceu 15%. Se você comparar o que a gente está vivendo hoje, o mundo está vivendo hoje, com aquele cenário que a gente viveu em 2015, a gente está falando de uma situação muito maior e uma demanda de crédito muito maior. Então, assim, a oportunidade ela é gigante. A gente tem uma demanda por crédito absurda.
E a gente tem 2 pontos aí que eu acho que são muito relevantes, fora o que o Bruno falou e o Maurício. O primeiro ponto é o seguinte: nós vamos ter novos tomadores, né? Pessoas que não eram tomadores de crédito, que passam a ser tomadores de crédito. Por quê? A gente tem que entender que todo pequeno empresário, lá, o dono da barbearia, o dono do salão de beleza, o pequeno comércio que hoje está fechado, certamente ele tem um aposentado em casa que vai poder ajudá-lo nesse momento, né? Que vai fazer o papel que a gente bem sabe, né, mais na base da pirâmide, é feito pelo aposentado, que é o arrimo de família. Então, eu acho que a gente tem, de fato, uma oportunidade de expansão de mercado. E o outro compromisso que eu havia dito, né? Nós temos um compromisso social. Através da nossa operação, e aí, de fato, as ferramentas vão ajudar demais, porque a orientação de fato que o aposentado, que o grupo de risco não saia de casa, a gente levar esse crédito necessário para quem de fato está precisando de forma segura. Então, eu acho que é oportunidade de compromisso. E está dado o jogo para a gente jogar. Muito boas considerações, muito boa mesmo, Chacon. Traz essa responsabilidade, de uma certa forma, né, que nós temos de prover e ofertar da melhor forma possível esse crédito que com toda certeza vai ajudar demais as famílias brasileiras. Bom, para falar de inovação, para quem não sabe, né, o Maurício também, né, eu já falei que o Maurício é superintendente comercial, mas o Maurício ele atua também como praticamente, né, o dono, juntamente com a sua gestão, de lojas próprias do Banco BMG. Então ele tem dores de dono, né? Tem dores de dono, que é a maioria das pessoas que estão nos assistindo aí. Então, Maurício, o Phygital, ele veio para inovar e trazer novas opções de trabalho e tecnologia para a Help. Como está sendo essa adaptação de todos ao novo sistema? E quando eu trago da Help, porque, obviamente, pessoal, ele, né, tem propriedade para falar desse canal, mas eu acho que a oportunidade de mudança e de aperfeiçoamento está para todos. Correspondente, canal Help, canal franquias, enfim. Fala um pouco para a gente, Maurício. É muito interessante a gente poder ter a oportunidade de falar do Phygital, porque ele é um tema bem abrangente, né? Falando assim de como que está a adaptação de todo mundo a essa tecnologia disponível, eu separaria em 2 mundos, né? Tem a parte do cliente e tem a parte de quem atende o cliente. Então, a parte do cliente, a gente também vivia um paradigma, que isso era, o mercado sempre dizia, né, que é difícil digitalizar, é difícil que essas pessoas comprem de forma digital, é difícil que os clientes consigam operar o smartphone, é difícil. Então, a gente vivia um paradigma. Então, falando aí das oportunidades que a gente tem, hoje o Phygital pode nos auxiliar porque nós estamos, entre aspas, rompendo essa barreira, esse paradigma. Então o cliente está acessível e ele está disponível a receber a tecnologia. Nas nossas abordagens de loja, em contato com os clientes, então o cliente está receptivo a receber essa tecnologia, ele está receptivo. Então a gente já conseguiu vencer essa primeira barreira, derrubar a digitalização por parte do cliente, que é um pouco mais idoso. Então, falando em termos de cliente, a tecnologia derrubou e a adaptação por parte do cliente está funcionando. Por parte das nossas equipes, eu vejo assim que a gente, no primeiro momento, apesar de a gente já ter as tecnologias, mas nós vivíamos sob esse paradigma de que o cliente não conseguiria comprar, então acabava que tinha um pouco de resistência na utilização. Agora o pessoal viu que o cliente está receptivo e a gente no começo teve que trabalhar em conjunto com a tua área, que é a área de treinamento, passando o passo a passo para dar segurança para os nossos funcionários, para que eles pudessem incorporar os conhecimentos, para que eles pudessem ter domínio e transmitir essa segurança e a credibilidade para os clientes. Então, no primeiro momento foi a aculturação, passamos por treinamento e capacitação, aí a gente vai para a prática. E agora a gente está no momento de ganhar essa habilidade de mudar o nosso discurso, que era bem presencial, a gente atendia muito os nossos clientes presencialmente, agora a gente está migrando para
o digital, fazendo a formalização digital. Então a gente está agregando mesmo os dois mundos, tanto o físico dos clientes que nós já tínhamos atendido eles, migrando para a formalização digital, então unindo esses dois, quanto o cliente novo. A gente está fazendo a formalização digital para eles, assim, o cliente novo também está sendo impactado por isso. Então, falando em termos gerais assim, a gente, graças a Deus, conseguiu romper essa barreira esse paradigma de que o cliente não conseguia operar o smartphone. Então, os nossos clientes estão conseguindo e as nossas equipes também. Para se ter uma ideia de ordem de grandeza, a nossa operação no Phygital hoje, do nosso canal, já está quase em 70% só na formalização Phygital, Herbert. Muito Só, praticamente o que a gente tem é aquele cliente que a gente eventualmente atende em localidades que a gente está com as portas abertas, mas assim, 70% a gente está conseguindo atender de forma Phygital. Então, assim, a gente vê que tem uma oportunidade enorme e que o momento está propício para que a gente entregue as ferramentas e o pessoal utilize. E a gente provocou essa pergunta para o Maurício, porque o Maurício são uns 300 lojas praticamente no Brasil inteiro. Então, fala com muita propriedade porque tem experiência de norte a sul do Brasil. Né? Então, essa mudança, essa questão da inovação é importante. E eu trago também uma reflexão de que essa questão da inovação, ela chegou no momento que a gente precisava inovar rapidamente e conseguimos mudar a forma de conduzir e até uma percepção, muitas vezes, que a gente tem do cliente. Às vezes o cliente não tem tanta resistência assim e a gente Exatamente. Condiciona que ele tem. Então, o cliente na necessidade do crédito se adaptou e nós na necessidade, né? No caso das lojas Help, que é especialista em atendimento presencial, rapidamente também mudou de cenário. Muito obrigado pelas considerações, Maurício. E falando ainda de mudança de comportamento, ô Chacon, a gente está vivendo um momento que as alterações dos hábitos de consumo é uma realidade, né? Agora a gente fica em casa, agora a gente pede comida por telefone, a gente tem se habituado a sair menos, a conviver mais com a família, enfim. Os canais digitais, eles estão assumindo esse papel, ou seja, todo mundo fazendo o que der para fazer via digital. Após essa pandemia, como vocês enxergam a continuidade desse hábito digital? Herbert, vamos lá. Eu acho que esse tema, mudança de comportamento, dava para a gente ficar aí, sei lá, acho que uns 3 dias conversando, né? Acho que é um tema bem profundo. Mas para falar de mudança de comportamento, eu acho que a gente precisa primeiro falar do ambiente que você tem para mudar o comportamento, né? E aí eu não consigo falar de mudança de comportamento sem falar do DNA do Banco BMG. O banco se caracteriza na sua história pela sua grande capacidade de adaptação, a sua grande agilidade na tomada de decisão e a forma com que ele encontra alternativas, seja para superar a crise, seja para incrementar o seu negócio, ou promover, né, operações, ou popularizar operações que, de certa forma, não são tão populares. E a grande verdade é que esse DNA do BMG, ele impregna os seus colaboradores, seus funcionários, ele impregna também os seus parceiros. Né? Tanto que eu acho que todos que estão ouvindo aqui têm certeza absoluta disso, são apaixonados pelo Banco BMG, porque o DNA do Banco BMG provoca isso na gente. Tá? Então, falando disso, a gente tem que falar também um pouquinho de mudança de comportamento versus antecipar situações. Né? Eu acho que a antecipação de situações ela é uma questão extremamente importante, porque muitas vezes você está vendo determinada situação acontecendo, você é resistente a ela, né? Você tem seus bloqueios, porque manter um comportamento é algo que lhe traz conforto, né? Mudar o comportamento te dói, mas assim, quanto antes você perceber o que está acontecendo e antecipar, né, essa questão da mudança de comportamento, você consegue sair na frente. Né? E, de novo, eu trago isso aqui para o DNA do Banco BMG. Por que eu falo isso? Porque o nosso projeto Phygital,
ele começou muito antes de coronavírus. O nosso projeto Phygital, que é, na realidade, a gente unir toda a expertise, todo o calor humano, toda vamos dizer, o modo de atendimento que nós temos hoje através dos nossos canais e correspondentes bancários, a tecnologia, a segurança tecnológica, a potencialização da venda através da tecnologia e a complementariedade dos canais. Então, isso é Phygital, né? E, na realidade, é um canal complementando outro, não é um canal substituindo o outro, né? A partir daí, o que a gente fez? Muito das nossas ferramentas já eram ferramentas desenvolvidas em função desse grande projeto que nós temos, essa grande operação, essa grande plataforma, esse grande conceito do banco, né? Então, ser Phygital através de seus parceiros, a gente trazer clientes e o correspondente parceiro ter o seu ganho, ter sua remuneração por todo o ciclo de vida do banco. Esse projeto ele passou por alguns pilares, tá? E os principais pilares, a gente já falou um deles, que é a inclusão social. Hoje a gente tem um número enorme de população desbancarizada, que não quero usar um termo pejorativo, mas enfim, elas são rejeitadas, vamos falar assim, nos bancos tradicionais, só que elas são muito bem aceitas por nós. Então, dentro do nosso conceito vamos incluir no mercado bancário essa população, que é uma população enorme, né? E isso traz inclusão social e um grande negócio para todos nós. O segundo ponto é que a gente quer esse cliente no centro. Esse cliente ele tem que ser atendido dentro da sua realidade, com tarifas baratas, com produtos funcionais aderentes ao que ele precisa no dia a dia, cumprindo todo o seu ciclo de vida. Seja contratação de empréstimo consignado, seja cartão, seja seguro, aderente à necessidade dele, um seguro que dê desconto para ele em farmácia, enfim, é o cliente no centro em relação à sua necessidade e à sua realidade de vida. Eu não quero fazer programa de milhares para botar esse cara no avião, porque não é a realidade dele. Vamos fazer um banco para a realidade dele, já fazemos toda essa operação dessa forma, entendeu? Nesse modelo Phygital. E com isso a gente ser o sexto maior banco do mercado em quantidade de clientes, tá? A partir daí, e aí voltando aqui à tua pergunta, quando a gente fala em mudar comportamento, a gente já fala de colocar em prática muito do que a gente já vem fazendo. E aí é uma questão da gente, através da crise, porque eu acho que nada melhor que uma crise, uma ruptura, para que a gente seja obrigado a mudar o comportamento, a gente aplique todas essas ferramentas, todas essas funcionalidades que a gente já tem na mão disponível hoje. E aí, dia a dia, tocada, gestão, a gente experimentar, fazer, ver a dificuldade, porque vai ter uma pequena ou uma dificuldade por uma questão de adaptação a uma ferramenta nova, e efetivamente você implantar e fazer essa operação acontecer com segurança à distância. E a mudança de comportamento hoje, na minha opinião, é um desafio muito mais fácil do que era antes da crise, porque a gente precisa mudar o comportamento. A gente não tem outra opção. Quando a gente tem outra opção, a gente fica num ambiente mais tranquilo. E agora a gente precisa mudar comportamento. E assim, aí falando diretamente para os nossos parceiros, o que a gente tem hoje de disponível e é o que a gente, de fato, vai fazer com vocês no dia a dia, através da nossa área comercial intensa, acompanhando, olhando no olho, orientando, recebendo feedback, melhorando, né? Para que a gente possa, de fato, sair muito mais forte. Eu não tenho dúvida, tá? A gente já está muito mais forte, a gente sai muito mais forte disso tudo. Muito bom, muito bacana. As suas considerações. Eu queria saber, Bruno, quais são as suas considerações? Eu quero só fazer uma pequena consideração antes, que é essa questão de identificar na mudança do comportamento, inclusive o lado social, a necessidade do cliente. E você falou de uma coisa que nos conecta, né? Conecta o banco com o correspondente, com o parceiro, com o franqueado, que conecta com o nosso público, com a melhor oferta, com a melhor proposta, dando a ele a oportunidade de ter um crédito barato e acessível. Bruno, quais são suas considerações, meu amigo? Então, Herbert, me permitiu um pouquinho lá atrás, a gente lançou a nossa primeira venda remota há cerca de 2 anos, né, que era a venda com SMS do nosso BMG Card.
E naquele momento a gente fez uma série de pesquisas e identificamos que apenas 40% do nosso público, dos aposentados, eles utilizavam o smartphone, né? E eles usavam as redes sociais, né? Mas contratação de serviços financeiros, apenas 8% dos 40% usavam serviços financeiros. E aí a gente nos perguntava muito, né? A tendência é essa, a gente tem que ir nesse caminho, mas será que nosso público vai ser aderente a isso? Né? Será que nosso parceiro também, nosso corretor lá na ponta, está preparado para esse momento? E foi um momento de muita discussão interna, né? E aí lançamos o nosso primeiro produto de venda à distância, né? Que era eletrônica via SMS para o BMG Card. E começamos esse processo aí a ir maturando no banco. E aí a gente tinha uma crença limitante nossa, né? Que era isso, de achar que nosso público não ia se adequar a isso, não ia se adaptar a isso. E a gente vê que ele está se adaptando, né? E esse momento que a gente está vivendo agora, a gente já vinha dessa venda digital e da venda remota crescendo, né? Dentro da nossa operação. Maurício falou, o Chacon falou muito também. E esse momento que a gente está vivendo é um propulsor para que isso aumente ainda mais, né? A gente saiu da Help, como o Maurício falou, praticamente não tinha, né, venda remota, a venda era toda no balcão. Hoje estamos com 70% da venda da CB, da venda própria, a venda remota. Hoje na operação do Banco BMG também temos um índice acima de 50% de venda à distância, né? A operação aí do aumento de margem já mais de 70% de venda à distância. Então, assim, eu estou falando isso aí para a gente refletir, porque eu estou participando de alguns papos com alguns parceiros de nossos correspondentes, né? E o pessoal ainda tem uma limitação, ainda tem uma briga de, nosso público não contrata lá pelo celular, ou então eu mesmo não tenho condição, eu não quero usar a venda via aplicativo, não quero... Enfim, ainda existem algumas barreiras que eu acho que a gente tem que quebrar, né, nesse momento. E eu acho que a gente está quebrando, né? O nosso cliente está quebrando e o nosso parceiro também. Muitas considerações, Bruno. E é um processo, né? Eu tenho uma frase que eu tenho usado muito em treinamento, que ela fala o seguinte: pessoas de sucesso não desistem do processo. Então, faz parte, a adaptação é um processo. Então, para o colaborador, para o empresário, para qualquer indivíduo ter sucesso, principalmente nesse período em que é necessário acelerar novos hábitos, acelerar novas tecnologias, mudar o mindset rapidamente, a gente tem que, de fato, não desistir do processo de mudança. E Bruno, aproveitando que você fez as suas considerações, você acredita que depois dessa pandemia, nós do BMG, da Help, nós estaremos ainda mais preparados para viver situações de crise? Obviamente que a gente não deseja mais crise, obviamente, mas a gente sabe também que vai passar e, de repente, outros momentos virão. Mas a gente vai estar mais preparado? Não tenho dúvida disso, Herbert. Inclusive, fiquei impressionado com a capacidade de mudança, de reaprendizado, de toda a nossa estrutura, né? Desde a diretoria, aos executivos, enfim, toda a nossa estrutura operacional, de TI, tudo. Eu fiquei impressionado com toda a velocidade com que a gente conseguiu se readaptar a esse momento, e não tenho dúvida que a gente vai sair muito mais forte disso, né? Em 15 dias, o Banco BMG estava trabalhando com 90% de sua estrutura de home office, né? Seja mesa de operações, né? Análise, conciliação, relacionamento com o cliente, equipe comercial. Então, assim, foi uma mudança de paradigma nossa. Eu, particularmente, eu não tinha esse hábito de trabalhar home office. Confesso a vocês que estou trabalhando muito mais do que estava trabalhando antes, né? Porque a gente faz tanta reunião, a gente tem tanta coisa para a gente ver, né? A gente consegue reaprender, né? Eu acho que a gente teve que desaprender para reaprender, né? Eu acho que a gente está nesse período de aprendizado novamente. E todos os nossos hábitos, a gente, quando chega em nossa equipe comercial, a gente teve que mudar, o nosso checklist de atendimento ao correspondente, nosso checklist de atendimento às lojas, a gente teve que incluir uma matinal com a nossa equipe para nós nos habituarmos, e eles também, a acordar na hora certa, né, a cumprir todo o script, como se a gente estivesse trabalhando aí dentro de nossas agências ou fazendo visita. Fazemos uma série de vídeos, conferências, calls, enfim. Então, realmente foi um momento de reaprendizado nosso. Eu acho que a gente se adaptou super bem,
a esse momento. Não tenho dúvida de que a gente sai muito mais forte disso, né? A gente conseguiu rapidamente evoluir os nossos produtos, a parte de TI está trabalhando incansavelmente, né? A gente vê quanta coisa evoluiu, quanta coisa foi entregue em tão pouco tempo, né? Então, eu acho que a gente só sai mais forte disso. Aí eu dou o próprio exemplo aí da área de capacitação aí, gerida por você, aproveitar até para dar os parabéns aí a toda a equipe. A gente está tendo a oportunidade, né, de fazer treinamentos diários para ambos os segmentos nossos, do banco e da Help, capacitando toda a equipe na ponta, fazendo capacitação, inclusive, de nossa equipe para trabalhar home office. Enfim, uma série de demandas aí que a gente conseguiu tratar numa velocidade incrível. Então, Chacon falou lá atrás, né, que o banco ele tem por característica isso, né, Chacon, de nesses momentos difíceis ele sair mais forte disso, de se reinventar. E a gente está fazendo isso mais uma vez, né? E eu estou tendo a oportunidade, o privilégio de viver isso junto com o banco. Estou, assim, encantado com tudo que estou vivendo e eu não tenho dúvida que a gente vai sair muito mais forte desse momento e muito mais preparado para um possível ou futura crise ou enfim, algo que esteja por vir. Muito bacana, Bruno, muito bacana mesmo, e eu agradeço os elogios, e a gente sabe que a nossa área comercial é uma área muito unida, né? A gente, praticamente, quando houve essa situação toda, a gente foi para a ponta, né? A gente nos aproximamos do franqueado, nos aproximamos do correspondente, estamos, eu sei, né, da atividade de todos os gerentes comerciais, todos os coordenadores comerciais do banco, enfim, todo mundo fazendo muito alinhamento estratégico, fazendo plano de ação junto com o franqueado e correspondente, falando diariamente com eles. Então, nós aqui falando via canais, via streaming, via live, via webconferência, a equipe comercial se fazendo presente. Então, essa é uma característica do banco que tem muito a ver com o que o Chacon colocou, que é essa questão da paixão, né, que é tão contagiante. Para falar de criatividade, superação, falar um pouquinho, aí eu vou querer ouvir a opinião de todos vocês, mas vou começar com o Maurício aqui, tá? Vocês possuem conhecimento de alguma história atual das lojas, onde a criatividade está fazendo a diferença para conquistar novas formas de captar clientes? Porque a gente está aqui com correspondente, franqueado, equipe, tá bastante gente nos assistindo, tem mais de 200 conexões, né? E a gente sempre faz uma continha aí que esse número é dobrado, então deve ter em torno aí quase triplicado, mas em torno de 500 pessoas nos assistindo. Então, quais são as principais ferramentas que as lojas, o correspondente, o call center têm utilizado? Maurício, vamos começar com você agora, meu amigo. Você perguntou se tinha alguma história recente, atual das lojas, e realmente a gente recebeu até uma hoje, né? Assim, a gente continua dando o nosso atendimento da forma mais calorosa que a gente pode, sem ter o contato físico, utilizando as ferramentas que a gente tem de venda à distância, a formalização digital. Agora, veio, e é inevitável, quando você me perguntou isso, Herbert, eu lembrei na hora. A gente recebeu mensagem, porque apesar de a gente estar fornecendo a ferramenta, ainda tem uma parte dos clientes que tem dificuldade, ou esse caso que eu vou contar é que o cliente não tem smartphone, né? Então, como é que a gente faz para captar esse cliente, né? Como é que a gente faz para não deixar esse cliente desassistido? Porque ele precisa, é uma necessidade, a gente está atuando com ele e precisamos atendê-lo dessa forma também. Então, o que a nossa equipe fez? A gente ofereceu a formalização digital para ele, mas ele relatou para a gente que não tinha o smartphone e a esposa também idosa não tinha. Então, o que a gente fez? Com todo o cuidado, a gente criou uma máscara personalizada com a nossa logotipia aqui, Help, né? E fomos com luva e com a ferramenta, só que aí a gente levou o aplicativo no nosso telefone, fomos até o cliente, colhemos a documentação, tiramos foto no nosso aplicativo do próprio consultor nosso, fizemos toda a formalização e atendemos esse cliente. Então é uma forma de unir, essa é a beleza do BMG, né? Da Help, o digital de verdade, é o calor nosso humano, óbvio, com todo o cuidado, o álcool gel, a máscara, a luva. Fomos até o cliente
e atendemos ele também da mesma forma calorosa, sem o toque, mas com o nosso sorriso, com o nosso carinho e indo até o cliente assim com o maior coração aberto, porque é uma necessidade, o cliente precisava e a gente foi lá e atendeu. Cara, essa história é muito bacana, é muito legal ver como a nossa equipe consegue, mesmo dentro da dificuldade, criar e gerar oportunidade e atender o cliente. Isso faz com que o banco, a Help, o nosso colaborador e o cliente, todos eles saiam satisfeitos. Muito interessante que isso é um posicionamento, pessoal, que de uma empresa, que as empresas gostam de falar isso no seu discurso, na sua proposta de valor, mas poucas de fato atuam dessa forma, que é o foco no cliente. Foco em atender as necessidades do cliente. Então, no caso, uma loja física que fez uma venda à distância, o cliente não tinha condições de fazer de fazer a formalização desse processo, e aí você levanta e vai lá e resolve o problema do cliente. Isso é foco no cliente, né? Não só no discurso, mas na prática. Sensacional, Maurício. Muito obrigado por contribuir com a gente essa experiência tão bacana. Bruno, e você aí, meu amigo? Conta uma história pra gente recente de que sua regional, que alguém comentou com você, de uma prática positiva aí nesse momento que nós estamos vivendo. É bacana, Herbert, que a gente está participando de uma série de fóruns com as equipes, né, dos nossos correspondentes, e aí realmente o pessoal tem trazido bastante ideia bacana, assim, hábitos novos que estão sendo feitos e que estão dando certo. Hoje tive reunião mais cedo aí com um correspondente nosso, e aí trouxeram 2 ideias aí, disseram que estava dando certo, achei super bacana. Uma é a questão da indicação, né? É uma coisa que a gente trabalha já há algum tempo, mas assim, não se dava tanto foco nisso, né? E aí o pessoal ao atender o cliente, a fazer as operações, eles estão dando bonificações para o cliente, né? Cestas básicas, ventilador, enfim, eletrodoméstico. E caso ele indique outro cliente, né, ele vai ganhar e vai ser remunerado por isso, seja dinheiro ou seja alguma premiação, né? E disse que o cara assim, deu super certo. Uma outra coisa que eles falaram é o seguinte: eles, eu tenho que falar com o cliente, né, tenho que fazer a venda remota, mas eu não estou achando o telefone desse cara, mas eu tenho a base dele, né, eu tenho o endereço dele. Então o pessoal voltou a mandar malas diretas aí para as pessoas com o telefone das lojas ou das casas deles, né, para fazer a venda remota, e disseram também que estão tendo uma assertividade mais alta, está tendo um retorno muito mais alto. Aquilo que o Chacon falou lá no começo, foi super feliz aí, a necessidade de crédito no momento é iminente, né? Assim, a gente tem um público que já era cliente, já era tomador de crédito, tem aquele cara que não era tomador e que está passando a ser também. Então, a receptividade está muito grande, né? Então, esse trabalho de mala direta tem dado super certo, o delivery, como o Maurício falou, enfim, através dessas ferramentas digitais todas aí que a gente tem à disposição, né? Então, está surgindo muita ideia bacana. Na verdade, o que a gente sabe é que a gente tem que se reinventar, a gente tem que criar métodos novos, a gente tem que criar ferramentas novas, tem que sair um pouquinho do quadrado, né? Que é o cliente lá na loja, fazer a operação, assinar o contrato. Então, a gente tem que ir realmente tentando novas fórmulas aí, que eu tenho certeza que vai dar certo. Muito bacana suas considerações, Bruno, muito bacana. E a indicação ela é uma estratégia que, de fato, ela não é nova, mas como é importante, muitas vezes, nós estudarmos fundamentos da venda. Porque a gente sempre, nos treinamentos, e treinamento de todo segmento, pessoal, indicação vai de venda de caneta a crédito, carro, barco, enfim, o que você vender, o hábito que você tem que pedir indicação. Então, faz parte do fundamento da venda pedir indicação, e agora a gente está revisitando um fundamento que é tão necessário e colhendo frutos dessa indicação. Sensacional sua contribuição, Bruno, muito obrigado, viu? Chacon, meu amigo, faça o seu comentário em relação a essa criatividade da sua regional aí, meu amigo. Eu vou falar um pouquinho de uma situação que envolve, eu acho que, criatividade, atitude, que diz respeito a uma operação de Minas Gerais. E é curioso, porque assim, a gente está vivendo situações diárias muito diferentes no Brasil inteiro, né?
Então, a gente tem uma disponibilidade aqui total para analisar o que está acontecendo. São decretos e determinações judiciais de abre loja, fecha loja, pode operar ou não. Mas é engraçado que a gente sempre teve essa visão e essa preocupação relacionada aos correspondentes, né, e às operações que têm loja, né, que hoje operam lá e recebem os aposentados. Mas em Minas, mais especificamente em Belo Horizonte, teve uma situação diferente, né, e a gente está todo o tempo aqui falando da venda remota, na distância e tal, e é isso mesmo. Mas lá teve uma situação diferente, que foi um decreto que desmobilizou, né, proibiu a operação de call center. E assim, você imagina o seguinte, você tem uma operação de call center e você é notificado dizendo o seguinte, olha, a partir de uma semana para frente, pode fechar a porta, né? E assim, vários call centers estão vivendo viveram essa situação em Minas, mas um especial, ele teve, como decisão de empresário, e aí numa decisão como essa, envolve criatividade, envolve engajamento da equipe, envolvimento, liderança, infraestrutura, tecnologia, ele conseguiu se preparar e tombar essa operação para home office. Nós estamos falando, Herbert, de 150 posições. Tá? Nós estamos falando de 150 posições. Assim, e eu acho que mais do que tudo isso que a gente está falando, criatividade e tal, é a atitude em relação ao problema. Uma atitude poderia ser o seguinte, beleza, ferrou, não tem mais o que fazer, vou ter que fechar, vou botar o pessoal em casa, enfim, não sei por que prazo, vou ter que ver linha de crédito aí para bancar essa despesa, vou ter que... Enfim, eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora, ele passa muito em relação, diz muito respeito à atitude que você tem em relação a cada problema que você vive a cada 5 minutos. Né? E aí lá matar, resolver e volta. E assim, eu fiquei encantado com a capacidade de mobilização e no dia 20 de abril, 150 pessoas estão trabalhando home office com sistema, tecnologia, acompanhamento, gestão à distância. Então, eu acho que para os empresários que estão nos vendo, né, eu acho que esse exemplo é um exemplo que envolve não só criatividade, mas atitude, planejamento e liderança principalmente, né? Sensacional, Chacon, sensacional a sua contribuição. Muito bacana a atitude desse nosso correspondente, desse nosso parceirão. E é interessante porque quando você faz uma mudança radical como essa, eu acho que é natural sentir medo. É natural você ter dúvida, é natural você questionar se vai dar certo ou não. Mas quando você rompe essa barreira, esse medo, você começa uma curva de aprendizado. Então, com toda certeza, no dia subsequente teve uma adaptação ali de produtividade, mas logo vai estar todo mundo produzindo em alta performance como estava, né, com essa gestão, com esse calor todo, com essa necessidade toda, com essa oferta toda que a gente tem, produzindo em alta performance num ambiente diferente, com uma gestão à distância sendo executada. Muito bacana essa sua contribuição, Chacon. Gente, é o seguinte, como sempre, né, toda vez que a gente se encontra, o papo é maravilhoso, o aprendizado é bacana demais, dá vontade de a gente falar. Aliás, a gente tem assunto aqui para 5, 6 horas, sem repetir nenhum assunto, mas estamos chegando no nosso final do nosso papo papo de especialista, que foi sensacional. O dia de hoje foi sensacional e eu gostaria que vocês fizessem uma consideração final, dessem uma palavra de incentivo para todo mundo que está nos ouvindo. Então vou começar aqui. Maurício, por favor. Pessoal, foi um prazer. Prazer, primeiramente, Herbert, Chacon e Bruno, meus grandes parceiros, e principalmente a nossa chefe Mor, a Amanda, que está assistindo a gente, ao nosso chefe Mor, Márcio, e ao Banco BMG. A gente está sempre junto aqui pensando em vocês. E o meu agradecimento especial é para você que está aí do outro lado da câmera, que ajuda a gente, contribui com ideias, que contribui com ações, como o Chacon colocou. A gente pensa em vocês e vocês pensam na gente. Então, essa parceria é que faz a diferença. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade que vocês nos dão, pessoal, de estar aqui e bater um papo com vocês. E para mim, a mensagem que fica também é de esperança, gente. O mercado se transformou,
A gente se transformou, nós desenvolvemos novas habilidades a partir das dificuldades que a gente enfrentou. E a gente só se transforma a partir da dificuldade. Se tivesse tudo fácil, se tivesse tudo igual, a gente não estaria se desafiando. Então, a situação impôs para a gente um desafio. E a grande diferença de quem está aqui hoje, conversando, trocando ideia, que são vocês para conosco e a gente para com vocês, a diferença é que a gente está indo além. A gente está enfrentando a situação, a gente está indo para cima, todos nós unidos, criando novas oportunidades, novas estratégias, novas ferramentas e colocando tudo isso em prática, ganhando novas habilidades. Então, de coração agradeço a todos vocês, fiquem com Deus e muito obrigado. Muito obrigado, Maurício. Nós que agradecemos. Bruno, suas considerações, meu amigo. Vai ter imaginado, eu acho que a gente tem que agradecer aí por trabalhar nesse mercado, né, de crédito consignado. Como eu falei há pouco, é um mercado que traz muitas oportunidades, né? A gente vivendo tudo que a gente está vivendo, a gente está falando de oportunidades, né, de opções, de crescimento, enfim, diante de tudo a gente está falando nisso, né? Como a gente falou, tem uma série de medidas aí que foram disponibilizadas para injetar crédito na economia e a gente está sendo a via que vai levar o crédito para essas pessoas mais carentes, né, para essas pessoas mais necessitadas, né, e aí, vinculado a isso, a gente também tem um papel social importantíssimo, né, que é levar crédito até essas pessoas, né, enquanto ela não está podendo ir para a agência, ela precisa do dinheiro lá para pagar sua conta, para comprar um remédio para um familiar, para ele, enfim, a gente está levando crédito até essas pessoas. Então, a gente tem esses dois viés aí do segmento do crédito consignado, que eu acho que a gente tem que agradecer muito por trabalhar nele, tá? Falando nisso também, a gente explorou pouco o assunto, mas eu acho que vale a pena reforçar novamente. A gente está na iminência de liberar os 5% aí adicional na margem consignada, né? Eu acho que talvez seja uma das perguntas que eu mais respondo durante o dia, telefone, WhatsApp, enfim. Tenho certeza que vocês também estamos na iminência de liberar os 5%. Estamos fazendo a pré-venda, né? Nossas operações estão todas estocadas lá. Na medida que for liberado, a gente já manda para a verbação e paga tudo em seguida. Então, assim, estamos batendo recorde atrás de recorde de digitação, né? Isso que eu estava falando, enquanto a gente está vivendo um momento desse, a gente está batendo recorde de digitação. Então, a gente tem que realmente agradecer muito. Não podia deixar de agradecer aí minha equipe maravilhosa, tá? As pessoas que estão com a gente no dia a dia, tá? Dizer a vocês, nossos parceiros, além de agradecer-nos, dizer que nossa equipe está à disposição de vocês, tá certo? Está capacitada e preparada para treinar a equipe de vocês, a equipe dos seus parceiros. É o que a gente mais tem feito nesses últimos dias, né? Então, assim, contem muito conosco, contem muito com a nossa equipe. Não poderia de agradecer também as equipes e as áreas internas do banco, né, o pessoal da equipe operacional que tem trabalhado incansavelmente aí para a gente entregar tudo que tem feito aí nos últimos dias, tá certo? Agradecer aí nossos chefes, né, a Márcia e a Amanda também que estão nos vendo. Um beijo grande para vocês, tá? E dizer a vocês, gente, que se cuidem das pessoas que estão às suas voltas, tá certo? Um cuidado especial para as pessoas que estão lá na faixa de risco, né, os idosos, as pessoas que têm algum tipo de doença mais grave, enfim, cuidem dos seus familiares, tá certo? Rapidamente a gente vai sair dessa, tamo junto, tá certo? Estávamos antes, vamos passar essa e vamos continuar juntos depois, tá bom? Um beijo grande aí e contem conosco. Muito obrigado, Bruno, sensacional suas considerações, muito bacana mesmo. Chacon, palavra com você, meu amigo. Beleza, eu ia lembrar dos 5%, o Bruno lembrou muito bem. Então, como ele pegou aí o meu discurso, eu quero pedir a todos vocês que votem em mim, me deixem mais uma semana na casa, eu preciso... Sacanagem. Sacanagem. Mas assim, eu vou falar para vocês o seguinte, tá? Eu quero compartilhar um pouco do que eu estou vivendo, né? Eu estou extremamente feliz, extremamente feliz. A gente está trabalhando com uma intensidade muito grande, a gente está trabalhando muito melhor. Esse agradecimento da equipe, da minha equipe, eu quero agradecer de uma forma diferente.
Eu quero agradecer pelo aprendizado que eles estão me proporcionando. Eu estou aprendendo demais com eles, né? No dia a dia de home office. Eu acho que hoje eu estou sendo muito mais produtivo. A nossa integração na operação, ela é de forma instantânea, tempestiva, tomada de decisão, implantação, acompanhamento, entrega. Daí, obviamente, a capacidade que a gente teve de entregar e de resolver tantas coisas num espaço de tempo tão curto. E aí a gente vai, em função da crise, trabalhar de um jeitão lá, squad, né, que é a forma que a turma trabalha em Vale do Silício e tal, que são grupos multidisciplinares, pegando um problema, todo mundo olhando para o seu lado e resolvendo aquela tarefa, aquela missão. A gente tem feito muito isso. Mas eu tenho, assim... eu acho que é um recado, né, para todos vocês. Assim, a gente tem um pote de ouro do outro lado do rio, né? Uma demanda de crédito absurda, enorme. A gente tem um desafio de fazer isso numa situação diferente. Então, assim, gente, vamos mergulhar nisso com apoio nosso, com nosso apoio. A gente vai, foi o que o Bruno falou, a equipe está toda à disposição, preparada. Algo que não haja resposta, a gente vai pegar a resposta, vai devolver em tempo rápido, tempo recorde. E assim, a gente ligando essa ponte, né, e a gente já ligou, só tem alguns acabamentos finais, a gente tem um mundo de oportunidade, a gente tem muita grana na mesa. Então vamos acreditar, vamos compartilhar isso com o time de vocês. Eu acho que o home office ele é extremamente produtivo, muito produtivo, mas tem uma questão de aprendizado e gestão, né, que é uma gestão diferente, a gestão mais próxima, é dia a dia, Teams, Zoom, lá o que seja ligado, atuando. Então, assim, eu acho que esse é o recado que eu tenho para vocês. Deixar aí um abraço, né, enorme de novo para o meu time, cara. Vocês são demais, a gente está mudando, né, o jogo e não tem jeito, né? Dá um beijo aí no Márcio e na Amanda. Crise a gente come com farinha, tá certo? Aqui no banco. Então, tá fácil. E assim, cara, é engraçado porque eu vejo todo mundo rindo, todo mundo feliz. Eu quis dar essa sensação de felicidade, que é assim que a gente tá. A gente tá vibrando, assim, numa energia muito boa e isso vai passar, a gente vai sair muito melhor. A gente já tá muito melhor, tá bom? Obrigado a todo mundo. Obrigado. Só, peraí, pessoal. Vai lá, Maurício. Antes de eu fazer as considerações. Minha equipe também, né? Pô, não posso deixar de passar em branco também. O pessoal tá comigo, ó. Como o Chacon falou, comendo com farinha. Todo mundo com sorriso daqui, aqui, ó. Sorriso no rosto e produção na mesa. Obrigado. Vocês são demais, pessoal. Obrigado mesmo. É isso aí, pessoal. Quero aproveitar também e agradecer toda a equipe de treinamento e desenvolvimento comercial do banco, de canais, né, do banco. Então, toda a nossa equipe, a equipe do estúdio, a equipe que faz esse programa acontecer. Foi muito bacana esse bate-papo, porque é engraçado que a gente se prepara, discurso, reunião, planejamento, pauta, mas eu acho que a gente conseguiu passar bons insights para todo mundo que está nos ouvindo e passamos um pouco da leveza do dia a dia, dessa paixão que nos contagia, que é o Banco BMG. Então eu quero agradecer Maurício, Bruno, Chacon, vocês são sensacionais, é um privilégio meu também fazer parte desse time, contar com a contribuição diária de vocês. A gente faz reunião 9 da noite, 8 da manhã, todo mundo focado em fazer acontecer até acontecer. Então, quero agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer a audiência, o privilégio de poder somar e agregar na vida de vocês. A gente faz esse programa justamente para que vocês tenham habilidade, competência, para despertar em vocês a vontade de fazer, a vontade de ser melhor. E eu quero encerrar com uma frase que eu vou usar bastante esse ano. A frase desse ano é essa, né? A área de treinamento todo ano tem uma frase que é: pessoas de sucesso não desistem do processo. Quando você entende que tudo na vida da gente é um processo de aprendizado, é um processo de desenvolvimento, é um processo, às vezes, de cicatrização. Se a gente for olhar para o lado pessoal, a gente entende que nós crescemos quando evoluímos sobre o processo. Então eu quero deixar essa mensagem para vocês.
Amanhã nós teremos uma programação diferente, nós vamos pegar os melhores momentos da semana, não será ao vivo, mas as melhores entrevistas, os melhores bate-papos de especialistas e vamos passar num horário que a gente vai mandar o link para todos vocês, tá bom? E aí na semana que vem estaremos de novo, vamos começar, semana que vem vai ter um assunto sensacional, pessoal, como fazer gestão de pessoas à distância. Então a gente trouxe um especialista para falar sobre esse assunto, a pauta tá sensacional, não percam. Muito obrigado, sucesso a todos, ótimas vendas e até amanhã. Obrigado, gente! Valeu!